a Guarda Nacional ia economizar muito mais, porque a necessidade de compra por cada um dos senhores, né, de armamento, fardamento, munição, etc., era muito mais caro do que se houvesse uma compra total e completa, né? Então, um princípio de economicidade. Essa que era a ideia, assim, de comentar sobre essa... sobre e também um outro fator que eu também falei ali no final, a baixa consciência, baixo enraizamento dos homens que faziam parte da Guarda Nacional com relação à opinião pública cidadã, ou seja, todo um pressuposto, um ideal de que se fosse ter um projeto nacional a partir dessa guarda, daquela instituição. Bom, eu acho que é isso. Eu até dou mais valor, assim, para vocês darem uma olhada nesse vídeo ali que tem sobre os partidos do movimento, isso vai ajudar mais. E dar uma folhada, dar uma observada nessas páginas que são da aula 7 à aula 14, assim como também a plataforma. Alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Eu tô gravando o vídeo e vou tentar lançar no YouTube o mais rápido possível. Bom, então não tem nada. Qualquer coisa vocês mandem e-mail, tem pessoas mandando mensagens e a gente vai conversando. Vou esperar aqui, alguém está escrevendo. O formato da prova é o mesmo, né? Discursiva, responde é algo simples, na verdade. Você tem que manter a clareza e responder de forma clara. Bom, então, só esperando aqui que alguém está escrevendo, talvez seja uma pergunta. Também uma outra observação sobre esse ponto da Guarda Nacional é como alegava-se um aviltamento desses senhores, porque eles não tinham compreensão total, né, da coisa pública completa, atingia todo um ideal de igualdade, né? Porque havia um aviltamento local, aqueles que faziam parte da Guarda Nacional oprimiam os concidadãos locais. Porque essa noção ali, até que o Alexandre colocou, de que quem fazia parte das fileiras da Guarda Nacional eram os votantes, ou seja, porque naquela época havia um censo pecuniário para o direito eleitoral, ou seja, quem tinha dinheiro, recursos é que tinha condições de votar. A ideia é que, na verdade, vota quem tem algo a perder, tá? Tanto que, por exemplo, até hoje, parece que uma das alterações na Constituição da Hungria atual, que brigou com a União Europeia de forma veemente, é que eles deram mais valor para o voto de quem é pai de família. Porque, sei lá, o sujeito que tem 2, 3 filhos em casa, o voto dele tem que ser mais importante do que o sujeito que é solteiro, por exemplo. No caso desse período do Império, ali no Brasil, assim como em outros países, o censo era pecuniário porque a compreensão era o seguinte: vota quem tem algo a perder, quem tem uma propriedade a perder. Então, a importância do voto era relativa à importância da propriedade. E aí essa crítica mais radical, liberal, ela pressupõe que quando esses
coronéis, esses membros da Guarda Nacional não faziam isso para proteger todo mundo, a sociedade, sim, para se proteger, para manter o seu potentado local, a sua opressão local, ela desvirtuava a intenção do que aquilo foi criado. É a mesma noção da ideia de autoridade. A autoridade serve para você levar o outro e não oprimir o outro, não para sentar em cima do sujeito, mas para que você exerça essa autoridade para elevar o outro. Então essa crítica também existia, né? Um aviltamento dos concidadãos. Aí o Alexandre perguntou sobre os partidos do movimento. São chamados assim por terem sido criados através de movimentos sociais da época. Lutas de classe. Não, você não fugiu, porque isso faz parte também do outro vídeo, né? O Alexandre Sabino perguntou a respeito dos partidos do movimento. Bom, os partidos do movimento surgem a partir de movimentos sociais, de fato, tá? Eles não se constituem inicialmente como partidos políticos. Eles acabam sendo levados intencionalmente ou por acaso a ações políticas partidárias, a se lançarem ao âmbito político partidário. Mas inicialmente a maioria deles surge dentro de disputas no âmbito da esquerda e no âmbito da luta político-ideológica por algumas pautas que são típicas da esquerda. Então, um caso clássico até que na aula foi mencionado no outro vídeo é o caso do MAS na Bolívia, né? Movimento ao Socialismo, que é um movimento indígena e que deu tanto sucesso que hoje é o partido do Evo Morales, que é o presidente. Aquilo ali é claramente a situação de um partido do movimento que se sobressai e obtém uma vitória eleitoral, né? Por exemplo, no Brasil, o MST. O MST só não é um partido realmente eleitoral porque ele tem conta com o PT. Mas, de fato, ele se comporta como um partido do movimento. Só que a gente não pode determinar que é um partido do movimento porque ele não se lança eleitoralmente, de modo direto. Tanto que no passado, não sei se vocês lembram, um dos líderes do MST que se lançou na política eleitoral foi meio que ostracizado pelo movimento, que era o José Rainha, e o José Rainha Filho, né? Eles se lançaram deputado, não sei se foram eleitos, enfim, mas houve essa pretensão, esses sujeitos desapareceram, nunca mais ouvi falar neles, e eram grandes lideranças nacionais do MST. Agora, como eu falei ali no início, o MBL, por exemplo, poderia ter se mantido apenas como um movimento, mas se alçou como partido. A gente pode dizer que já se tornou um partido do movimento, não circunscrito a si próprio, porque seus candidatos estão em diversos partidos, sobretudo no DEM, mas se lançaram à corrida eleitoral, né? Aí outra pergunta, voltando aqui à Guarda Nacional, né, que ele perguntou, ou ele comentou: aponta-se que o principal papel da Guarda Nacional nesse cenário era o de simbolizar a ordem elitista da sociedade, pois os cargos assumidos na instituição estavam diretamente associados à renda e à cor de pele, sendo as patentes mais elevadas nomeadas pelos presidentes de província. Exato. Aí é que tá, mas eles eram feitos para exercer a autoridade local, que essa autoridade elevasse os cidadãos, fizesse parte de um compromisso, quase que um compromisso feudal local, de senhores locais, tá? Isso sofreu críticas dos conservadores, porque isso não fundamentava uma ordem nacional, ao contrário, o país virou uma grande guerra civil. E a outra crítica vem dos próprios liberais, como a gente mencionou aqui, desvirtuou o papel das polícias, desvirtuou essa noção de autoridade, eles não tinham uma consciência de coisa pública, tá? Uma série de fatores aqui. O custo era muito grande, então seria mais em conta se o Estado, né, o governo, exercesse esse papel de
de munir, né, uma força pública nacional. Então essas eram as críticas. Mas a ideia, na verdade, como você estava num momento de centralização política, a ideia era justamente essa. Elitista, olha só, o mundo inteiro é elitista, e sobretudo do Brasil até a Segunda Guerra Mundial. O elitismo, assim, esse negócio, assim, só vai ter ordem democrática mais completa a partir da Segunda Guerra Mundial. O resto do mundo inteiro é elitista. Mesmo mais libertário e mais socialista é elitista. Tá? Quando a gente analisa essas coisas, todo cuidado assim, de olhar como é que era antes, sem muitos valores que nós temos hoje. Hoje a gente impera um pressuposto democrático muito forte, mas isso é algo muito novo, na verdade. Tá? Enfim. Mas tem mais alguma questão para a gente terminar? Tem mais alguém escrevendo aqui, vou esperar. Né, o Alexandre comentou, a Guarda Nacional é criada para defender os interesses dos coronéis locais. Exatamente. Aí é que tá. A ideia positivamente era essa, porque se o coronel local gosta do seu local e quer cuidar bem, ele cuidaria bem para que os seus locais ficassem bem. Tá? Não era uma noção maquiavélica má da coisa. Era o contrário. Era isso mesmo, mas de uma forma positiva. A crítica conservadora, depois vem com o regresso conservador, 1840, 1841, era que isso deturpava qualquer unidade nacional. O país ia se dilacerar. Tá? Porque não havia consciência do elemento nacional, do único, da unificação. E também havia muita injustiça local, porque o coronel não exercia uma civilidade. Né? E por parte dos liberais radicais, havia também críticas que às vezes até eram semelhantes, desvirtuavam o papel da polícia, o custo para os próprios coronéis daquele serviço público. Tá? Você destituir a ação para a economia, para o trabalho de um coronel, né, de um fazendeiro, para colocá-lo para algo que é de ordem pública. Tá? Então, criticava-se isso. Olha, se você está tirando assim, toda a destinação de esforço, de economia do sujeito para o trabalho e colocando numa ação armada, isso gera um custo, né? Quem é que vai pagar isso? Uma coisa você une tudo e divide. Agora, outro é a sobrecarga de responsabilidade que fica por parte desses senhores. Então essa é uma crítica mais liberal, radical, digamos assim. E também que havia uma baixa consciência, digamos assim, de coisa pública ali. Então, justificando, a ideia realmente era para os interesses dos coronéis locais, ok. Mas, idealmente, era o seguinte: essas pessoas vão exercer autoridade porque elas vão saber o que é melhor para essa localidade, do que alguma coisa que viesse do Rio de Janeiro, da corte na época, e fosse aplicada para o resto. A coisa muda de figura depois, é claro que uma figura ímpar que concentra um ideal nacional, que é o imperador. Tá? E a chave disso é exatamente o poder moderador. Tanto que, depois da queda da monarquia, do golpe contra a monarquia, em 1889, todos os poderes até hoje procuram exercer uma ação moderadora. Quando isso entra em crise, o país entra em crise, ou o país está em crise. Hoje, quem deve ser, de fato, o poder moderador? O STF. Mas há o grande problema de ele ser mais ator do que moderador. Toda vez que ele faz isso, desvirtua esse caráter de ponto de equilíbrio, de ponto de referência nacional. Assim também foi com os militares outrora, etc. Então, quem é o poder moderador pode girar
Até porque todos até hoje procuram corresponder àquilo que foi a áurea desse sistema, que foi o poder moderador